Pergunta 740. Não são os flagelos igualmente provas morais para o homem? Provas que põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Não são isso? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência, sua resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então os flagelos são aqueles que não abriram o coração para o Evangelho. Os flagelos estão aí, estão postos. A gente exercita a inteligência, aprendendo com eles a minimizar seus efeitos. A pandemia que esteve agora há 4 anos atrás, se fosse há 100 anos atrás, morreríamos 10 vezes mais. Mas o que? Nós aprendemos com a pandemia anterior. Então já desenvolvemos técnicas para a vacina em alguns meses. Levava anos para desenvolver uma vacina. A necessidade faz com que a gente pule etapas. E assim nós vamos cada vez mais desenvolvendo. E se outras pandemias vierem, nós vamos desenvolver mais ainda a ciência. Mais outras vacinas. E assim vai. Então, chegaremos à cura de todos os males, quando os males não forem mais necessários. As coisas vão caminhando mais ou menos para e passo. Então, essas coisas vão nos ajudar. Tanto desenvolvendo a inteligência, pela relação também, o interesse pessoal. Caramba, a casa do fulano caiu, a minha não, o que eu faço? Dou abrigo, Quando tem essas grandes enchentes, as pessoas querem doar. Mas tem aqueles que roubam. Tem muito alimento que é doado e apodrece? Tem. A nossa dinâmica, a nossa sociedade ainda não é dinâmica perfeita. Então, muitas das doações, uma parte boa, se perde. Muitas doações são roubadas, mas quem doou, se foi de coração, já ganhou. Se chegou ou não, aí é uma outra questão. Que aí é da outra liberdade lá, o outro ser livre que está lá. Então, é o ensejo de quê? De exercitar o quê? Olha lá, os sentimentos de abnegação, negar a si mesmo, desinteresse, amor ao próximo. Olha o condicional. Se não estiver dominado pelo egoísmo. Esse é o condicional espírita. E na outra abriu os olhos do Evangelho. Comentando os comentários dos comentadores do além. Os povos da terra estão à beira de uma provação coletiva, cabendo aos homens lembrar que pode usar de algum socorro na reforma dos costumes, mas não parece. As paixões nesta época são ativadas pelas trevas, fazendo os povos se esquecerem das suas obrigações espirituais. Olha o comentador aqui. Olha o comentador. Estamos à beira de uma provação coletiva. Fofoca do além. Provações coletivas. Acontece o tempo, não que estamos à beira. Estamos sempre resgatando, Ou num ônibus que bateu em outro ônibus, ou num avião que caiu, um helicóptero que caiu, numa invasão de um país a outro, etc, etc. Mas nos parece que as paixões nessa época são ativadas pelas trevas. As paixões são ativadas pelas trevas. Obrigado, espírito comentador. Então, assim, meu desejo de fazer o mal, ela não é ativada pela minha imperfeição. São os espíritos das trevas. Antigamente era o demônio. Foi o demônio, eu estava lá curtindo, me divertindo, metendo o pé na jaca, porque era o demônio que queria. Não,
Você estava lá porque você queria. Então esse papo de as paixões são ativadas pelas trevas. Os espíritos podem até soprar a brasinha, mas tem que ter brasa. Se a brasa for carvão, ele pode soprar para sempre, que o fogo não vai acender. Então não é ativada pelas trevas. Nós é que atraímos as trevas, os espíritos simpáticos, simpatia, o perfeito alinhamento entre gostos e instintos. Sentimentos, gostos e instintos.